Bom dia, gente. Bom dia. Bom dia, professor. Bom, tudo bom com vocês? Olha, seguinte, hoje eu queria fazer uma revisão com vocês de todo o conteúdo, né? E depois eu queria fazer o exercício avaliativo valendo os 2 pontos de trabalho, pode ser? Pode? E aí eu vou fazer Pode assim. sim. Eu acho que vai dar tempo de revisar todo o conteúdo para a prova, tá certo? E aí, depois que terminar, eu dou uns 40 minutos para vocês fazerem um exercício. E aí, depois, quando todo mundo terminar, né, a gente volta e corrige rapidinho. Pode ser? Aí, seguinte, eu preciso que todo mundo termine mesmo, porque aí quando todo mundo falar, terminei, vamos voltar para corrigir, aí eu vou bloquear o envio, tá bom? Aí ninguém mais vai poder enviar, tá certo? Então a gente vai ter que esperar até todo mundo terminar, tá bom? Se por acaso alguém não tiver como fazer hoje, por exemplo, algum colega de vocês que não veio, tal, depois eu vou fazer um exercício de reposição, tá certo? Mas seria interessante vocês fazerem hoje, porque aí a gente já revisa para a prova, né? O exercício vai estar bem parecido com as questões da prova, então vai ser bem legal, tá certo? Bom, mais alguma dúvida, gente? Então a prova é semana que vem, a prova vai ser na plataforma, vão ser 10 questões. Tem mais alguma dúvida de alguma coisa? Professor, o conteúdo ele vai Oi. ser seguido de acordo com a plataforma? Isso, o conteúdo é só o da plataforma, tá bom? Não vai Aí o cair. que a gente fez na sala, não. Oi? Que a gente estudou na sala? Não, eu não vou cobrar não, tá bom? Só o da plataforma, tá Ok, certo? obrigada. Então vamos começar para a gente revisar então? Sim, sim, viu, gente? São 5 questões, cada uma vale 4 décimos, tá? Valendo 2 pontos. Mas vocês têm as aulas, né? Vocês vão ter uma revisão. Eu acho muito difícil alguém tirar menos de 2 nesse exercício hoje, tá bom? Só se fizer muita força. Vamos lá, então. Bom, aquela primeira aula de notificação eu não vou cobrar também na prova, tá bom? Eu acho que ela é muito básica, muito tranquila. Então, vocês vão ter que estudar somente três aulinhas, né? Então, vão ser aqueles patógenos, né? Que tá bem tranquilo, são só as características iniciais dos patógenos, características mais básicas. Então, a matéria é bem pequenininha para estudar, certo? Bom, começando a falar dos patógenos bacterianos, né? Que foi o que a gente viu, né? Nessa matéria da N1. O primeiro que a gente viu foi o Vibrio cholerae, né? Hoje não é muito comum mais, mas ele era antigamente bem importante como um agente causador de doenças, né? Principalmente gastroentéricas, devido à presença de pouco saneamento básico, né? Então, ela é uma doença que está correlacionada com o saneamento básico. Tanto a Vibrio cholerae quanto a leptospirose, que a gente viu também durante o decorrer da disciplina. Então, a Vibrio cholerae, ela é transmitida. O que vocês têm que saber das doenças, gente? Se tem vacina ou não, que é uma parte que vocês dominam muito bem, né? As manifestações clínicas e alguma coisinha básica do patógeno. Ah, ele é coco gram-positivo, ele é bacilo gram-negativo, né? Então, as manifestações clínicas, características básicas morfológicas do patógeno e alguma coisinha de tratamento e alguma coisinha de vacinação. Só isso, beleza?
Quanto a forma de transmissão, né, aos EPIs, o único que a gente tem que tomar cuidado aqui de todos os patógenos que a gente viu na prova, que tem alta transmissibilidade, né, que a gente viu, é a tuberculose, né, que aí a gente precisa ter proteção, paramentação de transmissão por aerosóis, né, e a Neisseria meningitidis. Apesar de não ser transmissão por aerosóis, apenas por gotículas, ela ainda é uma infecção de fácil transmissibilidade. A gente pode associar a meningite, por exemplo, à COVID. Né? A COVID, que até onde a gente sabe, ela ainda não é transmitida, ela não se considera ela transmissão por aerosol, mas a transmissibilidade dela é muito rápida, né? Devido a ela estar no trato respiratório, isso é uma contaminação geralmente por gotículas, né? Tá certo que ela fica um pouquinho no aerosol lá, no ar por um tempo, mas essa não é a principal transmissão. Então, quanto à transmissibilidade, os mais importantes são tuberculose, que todo mundo sabe, que tem que usar máscara N95 quando tiver contato com o paciente. A transmissibilidade é muito rápida e muito fácil, né? E associada à Neisseria meningitidis, que também é muito fácil e muito rápido, só que não é uma transmissão por aerosóis, mas sim uma transmissão por gotículas, certo? Aí a paramentação nós já sabemos, né? Aerosol N95, gotículas, máscara cirúrgica, né? Além das paramentações de contato. Tudo bem? Tranquilo? As outras são mais fecais orais, DSTs, né? Então a transmissibilidade delas não são tão perigosas quanto essas duas que a gente está falando. É mais um processo de exposição na alimentação, né? No sexo não seguro, não protegido e etc. Tá certo? Bom, o Vibrio cholerae, né, que é o agente causador da cólera, ele é transmitido por contaminação fecal da água, né? Então é uma transmissão fecal oral, ou seja, comer cocô, né? Transmissão, comer cocô. E vômitos e alimentos, vômito, né, pode ser também, e de alimentos contaminados, principalmente a partir de fontes humanas. Os principais reservatórios são animais, como os crustáceos, né? E molúsculos marinhos. Então, é importante a transmissão de alimentação de origem marinha, como camarão, ostras, né? Então, por quê? Principalmente quando esses animais forem retirados, né, de locais marítimos contaminados, né? Com esgoto, por exemplo. A ingestão desses animais sem cozimento adequado pode transmitir a doença. Bom, os fatores que predispõem à epidemia, né, como a gente já falou, más condições sanitárias, má nutrição, né, má nutrição induz a qualquer infecção, porque diminui drasticamente a imunidade, e a serviços médicos inadequados. Bom, quanto à patogênese, né, o importante, a maioria dos patógenos bacterianos que nós estamos vendo aqui, a síndrome é causada por toxinas, né? E aí, geralmente, quando a síndrome é causada por toxina, antibiótico não funciona muito bem, né? Porque o que está promovendo, né, as manifestações clínicas é a presença de uma molécula. E essa molécula já está na circulação da pessoa, né? Então, se eu tomar um antibiótico, geralmente ele não vai surgir um efeito muito rápido, como surgiria num patógeno em que as manifestações clínicas são surgidas pelo seu desenvolvimento no tecido do hospedeiro, tá certo? Pode até funcionar a um longo prazo, mas de uma hora para outra, né, como a gente costuma ver em infecções puramente bacterianas, por exemplo, da tuberculose, né, rapidamente o medicamento ele melhora as manifestações clínicas. Isso não acontece quando eu tenho uma infecção bacteriana que é promovida as manifestações clínicas pelo surgimento de uma enterotoxina, por exemplo. Para que a colonização ocorra, né, precisa de um grande número de micro-organismos, né? Então, ou seja, precisa ter uma contaminação relativamente grande da fonte. E aí, importante, tá, gente? Manifestações clínicas: diarreia aquosa, ok?
O órgão aonde ele se instala é o intestino delgado, promovendo diarreia aquosa, tudo bem? E é uma doença autolimitante, ela dura no máximo até uma semana. Tranquilo? Bom, não há fezes com... Professor, Diga. bom dia, né? Essa é a enterotoxina, seria a exotoxina dessa bactéria? Sim, sim, sim. Ah, sim, é porque é específico, né? É a enterotoxina, né? Que É causa essa diarreia aquosa. enterotoxina porque é uma toxina que causa problemas nos enterócitos, né? Que são as células do Ah, intestino sim, delgado. Tá bom? certinho, certinho. Bom, então uma característica marcante da cólera, né? Não há hemácias nas fezes, ok? Não tem fezes com sangue. Isso é importante como manifestação clínica para a gente ter uma ideia de qual tipo de gastroenterite que está correlacionado. Por exemplo, as gastroenterites causadas por enterobactérias, por exemplo, Escherichia coli, né, Salmonella, elas costumam promover diarreias com sangue. Essa daqui não ocorre. E fala que tem umas fezes, né, parecidas com água de arroz, né? E é muito importante para a gente determinar a diferença entre outras gastroenterites. Nos dá uma ideia muito interessante sobre qual tipo de gastroenterite que nós estamos falando. Bom, aqui só mostrando, né, que ele é um víbrio, né? Víbrio é um bacilo curvo em forma de vírgula e ele possui flagelos também, certo? Tranquilo, né? Quanto ao Vibrio cólera, né, gente? Clostridium tetani, né? Clostridium tetani é o causador do tétano, né? Ele é um bacilo gram-positivo, tudo bem? Bem bonitinho, tá? Essa foto aqui. E os esporos são amplamente distribuídos no solo, né? Então ele fica no solo. E a porta de entrada é quando a gente tem algum ferimento, né? Então esse ferimento ele tem que ser relativamente profundo, né? E geralmente a gente associa muito a coisas enferrujadas, né? Mas também pode ser o próprio solo mesmo, somente o solo. Não precisa ser necessariamente enferrujado, né? E ela é uma bactéria anaeróbia, né? Então ela gosta de partes do tecido onde tem pouca oxigenação. Também promovida, a síndrome clínica é promovida por uma toxina tetânica, que é a tetanoplasmina, certo? Que também é uma exotoxina produzida por células vegetativas, que não são esporuladas, no local do ferimento. Essa toxina, ela promove problemas no sistema nervoso central, tá? Onde se liga alguns receptores, né? E, por exemplo, né, mediadores químicos como glicina e GABA, que são receptores inibidores da transmissão nervosa, ele inibe isso daqui. E aí, o que eu tenho? Eu tenho uma hiperexpressão de alguns ciclos nervosos, de alguns impulsos nervosos, né? Então, a pessoa tem aquela famosa tetania, que é uma hiperestimulação dos músculos, por exemplo, né? E a toxina tetânica possui um tipo antigênico, diferentemente da toxina botulínica, né? A qual apresenta 8 tipos. Portanto, existe apenas um tipo antigênico, né, de toxoide, e tem uma vacina contra o tétano, tudo bem? A gente tem a vacina e a gente tem o soro. Qual que é a diferença entre a vacina para o soro? A vacina, ela é um antígeno que a gente toma, que aí a gente vai produzir o nosso próprio anticorpo, né? Anticorpo próprio nosso, demora um pouquinho, contra. Aí vocês tomem cuidado, não é contra a bactéria, é contra a toxina tetanoplasmina, tudo bem? Certo? E o soro é utilizado para também auxiliar no tratamento, só que o soro já é um anticorpo pronto que a gente
recebe, né, em algum caso de maior emergência, certo? Bom, os achados clínicos são bem interessantes aqui, né? Então, nós temos, ó, o tétano caracteriza por intensos espasmos musculares, né, que a gente chama de tetania, e as características clínicas específicas incluem o trismos, né, decorrente da contração rígida dos músculos e da mandíbula, impedindo a abertura da boca, que é isso daqui, ó, certo? Uma expressão característica conhecida como riso sardônico, né, que também é junto com o trismos, né? E frequentemente é observado o opistótono, um arqueamento do pronunciado das costas decorrente do espasmo. Então, isso daqui, gente, ó, é o mais característico de manifestação clínica do tétano, tudo bem? O opistótono. Isso daqui tem quadros, né, do século XV, né, do século XIV, mostrando pessoas acamadas, né, nessa forma de opistótono, que é muito característico, né, dessa doença pela intensa contração muscular promovida pela toxina. Professor, só Oi. que essa manifestação clínica e o epistótono, né? Ele é só quando já é muito grave, né? Quando tá... Sim. né? Sim, quanto mais grave, mais manifestações clínicas, né? Então, geralmente ali já é um quadro na qual a toxina está sistêmica, né, em grande quantidade, certo? Uhum. Uma dúvida que eu tenho é na questão da vacina e do soro, porque assim, quando a pessoa, por exemplo, a pessoa adentra lá no hospital, né, e ela chega lá, ela tem esse corte profundo e tudo, e ela mesmo assim toma a vacina, mesmo se ela já tiver tomado a vacina antitetânica, ou, por exemplo, se não souber mesmo se ela tomou ou não, aí tem que tomar a vacina. Bom, é porque assim, gente, quando a gente toma vacina, a gente cria uma memória imunológica, né? Certo? Uhum. Então, essa memória imunológica, ela pode durar por algum tempo, ou ela pode durar por muito tempo, ou ela pode rapidamente parar de ter essa memória. Então, vai depender muito do seu sistema imunológico e também muito do antígeno que foi colocado na vacina. Então, é normal eles fazerem um reforço, tá certo? Entendi. Mesmo que Entendi. você Então, já no tenha caso... tomado, mesmo que você tenha imunidade, eles fazem Aham. como um reforço, Ah, sim. tudo Entendi. bem? Certinho. Certo? E é interessante porque além da vacina, né, em alguns casos até o soro também é administrado, né? Dependendo da Uhum. gravidade, né? Não sei como que eles veem esse protocolo clínico associado à administração, né? Tem todo um protocolo, né? Uhum, Certinho. sim, todo um protocolo. Certinho. Bom, então a toxina bloqueia, né, a liberação de transmissores inibitórios, né, da transmissão nervosa, né, por exemplo, a glicina e o GABA, ok? E a prevenção, nós podemos dar a vacina toxoide. Bom, o tratamento, como nós já falamos, né, utilizada para neutralizar a toxina, a gente pode utilizar o soro. Por isso que falamos que o tratamento de antibiótico é incerto, porque geralmente ele não melhora a manifestação clínica, como é de se esperar, mas quando é utilizado antibióticos, utiliza-se metronidazol e penicilina. Tem que ter ventilação mecânica adequada se preciso, né? E pode-se utilizar benzodiazepínicos, né? Qual que é a função do benzodiazepínico, né? O benzodiazepínico, ele é um inibidor de impulso nervoso, né? Então, ele é os famosos ansiolíticos e anticonvulsivantes. Então, ele vai meio que tratar a manifestação clínica promovida por essa toxina. Bom, então o tétano é prevenido com a vacina toxoide tetânico, né?
na infância e em seguida a cada 10 anos. O toxoide tetânico é administrado em crianças em combinação, né, com a toxina da difteria e a vacina da Bordetella pertussis, né? Que a Bordetella pertussis é a coqueluche, certo? Então é aquela tríade, né? Tétano, difteria e Bordetella pertussis, que é o coqueluche. Corinobactéria difteria, né? Certo? Bom, quando ocorre um trauma, o ferimento deve ser limpo e debridado e um reforço toxoide tetânico deve ser administrado. Quando o ferimento encontra-se altamente contaminado, né, aí utiliza-se então o soro. O reforço toxoide e a penicilina devem ser administrados também. A imunoglobulina tetânica é produzida em humanos a fim de evitar as reações de doenças do soro que ocorrem quando utiliza a antitoxina produzida em cavalos. Então, olha só que interessante, né? Tem uma imunoglobulina humana também, né? A administração de imunoglobulinas toxoide tetânico em locais corporais distintos, né? É um exemplo de imunidade ativa e passiva, ou seja, você toma a vacina e você toma o soro. Tudo bem? Bom, alguma dúvida quanto à cólera e o tétano? Bem Só nessa tranquilo. questão da vacina aí, porque assim, vamos supor que a pessoa, ela foi lá e está com ferimento realmente profundo, né, e contaminado. E aí, a vacina, ela tem um certo tempo, né, para poder realmente ter a imunidade ali. Bom, eu não entendo o porquê de aplicar assim na hora, se ela tem se ela demora para ter uma memória, né, digamos assim. Aí, aí eu não Então, entendi. a vacina, ela não vai tratar a síndrome clínica inicial, não é? Ela não vai tratar as manifestações clínicas promovidas pela toxina, né? Mas Uhum. você concorda que o micro-organismo pode estar se multiplicando ali, Sim, né, sim. lá no ferimento? Então, Uhum. ele vai, quando criar a imunidade, certo? Quando criar a imunidade, após alguns dias, né? Ele vai direto nesse micro-organismo e vai tentar finalizar essa infecção. Finalizando essa infecção, ele diminui a origem da toxina, entendeu? Ah, sim, mas eu falo assim, o tempo, por exemplo, se a pessoa sofreu um corte hoje, né? Aí ela vai lá e a ferida está toda suja, e tudo, faz a limpeza, mas aí aplica a vacina no mesmo dia. O tempo dessa toxina se espalhar até a vacina ter o efeito, né, eficaz não demoraria, não seria tarde? Ou... Então, aí vai depender de muita coisa, né? Vai depender do tanto de micro-organismo que foi inoculado, vai depender do tamanho da lesão, né? Então, são várias variáveis que a gente tem que analisar. Por isso que se for muito grave, a gente já induz o soro, tudo o bem? soro, né? Então, o Aham. soro é barreira primária e a vacina é a barreira secundária. Enquanto a Ah, pessoa ainda não tem a imunidade, né, o soro vai uhum, tratando. Porque o soro, de certa forma, ele não elimina, ele não finaliza, né? Ele não tem uma resposta uhum. específica que consegue finalizar a doença. Agora, quando se cria uma imunidade adaptativa, né, com memória imunológica, aí ele consegue eliminar toda a toxina. Tudo bem? Então seria mais tipo assim, o soro ia retardar mesmo, né, essas manifestações para a vacina ter o seu efeito, né? Isso, Ah, exatamente. sim, Tudo bem? certinho. Aham. Bom, a Professor, tuberculose. Oi. é, o soro, ele vai acabar, é, posso dizer, ele vai atuar ali sobre a toxina, né? Não sobre o micro-organismo, né? Sim.
Sim, Tá. sim. É assim, gente, ó. Quando a gente recebe um micro-organismo, né? Nós temos várias imunidades produzidas ao mesmo tempo, certo? Nós temos a imunidade inata, a imunidade adaptativa, tudo bem? O problema ali é o patógeno se multiplicar demais e produzir toxina demais, certo? A imunidade adaptativa contra o patógeno nós vamos criar. Só que a gente tem que anular a ação dessa toxina enquanto a gente está criando essa imunidade adaptativa contra o patógeno, certo? Mas quanto mais rápido a gente cria essa imunidade adaptativa contra a toxina, a gente vai diminuir as manifestações clínicas. Tudo bem? Então, o negócio é a gente produzir essa imunidade a tempo desse patógeno não secretar toxina demais para matar a gente. Então, por isso que dependendo da gravidade, da manifestação clínica, do tamanho da lesão, a gente administra a vacina que é comum, mas antes disso a gente administra o soro também, para esperar a imunidade produzir uma resposta que vai eliminar completamente o patógeno. Eliminou o patógeno, não tem toxina mais. Tudo bem? Professor, Oi. mas assim, essa memória adaptativa, ela vai ter uma memória tanto quanto para o patógeno, como para a toxina dele também? Sim, a Ou só por... resposta. Não, a resposta imune adaptativa, não sei se vocês lembram lá da imunologia, né? Ela consegue fazer resposta imune contra proteínas que são proteínas não próprias, né? Então, essas proteínas não próprias, elas são imunógenos, né? Antígenos, e aí eu crio uma resposta imune adaptativa. Eu não crio só uma resposta imune para a bactéria, eu crio várias respostas imunes Uhum. para várias proteínas delas, entre elas a toxina que é também um Ah, peptídeo. Tudo bem? sim. Agora, Aham. qual que é a resposta imune que vai ser responsável para matar o patógeno? Aí a gente não sabe, né? Por isso que a vacina é importante, porque a gente já sabe que dando aquele antígeno lá, aquele antígeno ele vai promover a opsonização e o anulamento da toxicidade da toxina. A gente não vai Sim. esperar o nosso sistema imune quebrar a cabeça, produzir um monte de resposta imune adaptativa. Uhum. Né? Certinho. Bom, então, quanto à tuberculose, né? Tuberculose muito importante no Brasil. O Brasil, o segundo maior país, né? Com casos no mundo, tanto para tuberculose quanto para hanseníase. Só perde para a Índia, né? E a tuberculose é um micro-organismo aeróbio obrigatório, né? Mycobacterium tuberculosis. Isso explica a sua preferência, né? Por causar doenças em tecidos com muita oxigenação, principalmente no pulmão, né? E o grande problema, né, para ter alta transmissibilidade é que a bactéria é muito resistente à desidratação. Então, de modo em que ela sobrevive no escarro expectorado seco por muito tempo, né? E ela consegue, né, meio que passear aí pelo ar, por isso que ela é transmitida por aerosóis. Bom, a Mycobacterium tuberculosis é transmitida, né, contato por contato, sendo o pulmão o principal sítio de infecção, a infecção inicial, né? E o micro-organismo infecta preferencialmente macrófagos, né? Que é aquele, não lembro se eu falei para vocês, né? Que ele faz aquele mecanismo de cavalo de Troia, né? Na qual o macrófago fagocita o Mycobacterium tuberculose e ele sobrevive dentro do fagossoma, né? E aí, quando esse macrófago volta para a corrente sanguínea, né? Ele mata esse macrófago pela sua alta multiplicação ali e ele é liberado na corrente sanguínea, tornando assim mais grave a lesão. Uhum. Nós temos dois tipos de lesões, a lesão exudativa e a lesão granulomatosa. Geralmente a lesão exudativa ela é da fase aguda, né? Na qual eu tenho muito escarro mucopurulento, certo? Às vezes alguns sanguinolentos, né? E nós temos as lesões granulomatosas, que consistem numa área central com células gigantes,
contendo bacilos tuberculosos, né? Não sei se vocês lembram disso na patologia, não sei quem deu patologia para vocês, mas é a famosa necrose caseosa que tem no pulmão, né? Onde nós temos um centro necrótico enorme e ao redor nós temos uma inflamação crônica muito característica, que é a inflamação crônica granulomatosa, com células gigantes de Langerhans. Ok? Professor, Oi. você pode explicar novamente essa última parte aí rapidinho? Qual parte? A granulomatosa? É? Oi? Os dois tipos, na verdade. Tá. Eu tenho dois tipos de lesões na tuberculose. Eu tenho uma inicial e eu tenho uma final, certo? Toda doença eu tenho uma fase aguda e uma fase crônica, não é, gente? Então, na fase aguda, eu tenho sintomas mais pronunciados, ok? E eu tenho sintomas mais pronunciados e eu tenho a presença de alguns tipos celulares, né? Que são principalmente neutrófilos. Gente, põe no mudo aí, por favor, tá atrapalhando esse barulho aí. Bom, então nós temos a aguda e a crônica, certo? A aguda no começo da infecção, onde a gente ainda não tem uma resposta imune adaptativa, certo? E a crônica, ela já é quando a doença se instala e ela não consegue ser efetivamente, né, retirada pelo nosso sistema imune. Então, ela fica ali na resposta imune adaptativa por muito tempo. Bom, as características são diferentes quando eu tenho uma resposta imune adaptativa e da resposta imune inata, que são relacionadas quanto aguda e crônica. Então, na resposta imune, na inflamação aguda, eu tenho correlação da resposta imune inata, geralmente, tá, gente? E quando eu tenho uma inflamação crônica, eu estou correlacionando a resposta imune adaptativa. Então, são células diferentes que agem e as manifestações clínicas são diferentes, certo? Acredito que vocês viram isso daqui muito bem lá na patologia quando falaram de inflamação. Então, a inflamação, o caso clássico de inflamação é a tuberculose, que é dividida entre inflamação aguda e crônica, certo? A inflamação aguda é mediada principalmente por neutrófilos, e a crônica é mediada por uma resposta imune adaptativa, que a gente chama de inflamação crônica granulomatosa, que é principalmente por macrófagos. Certo? Bom, esse tipo de resposta, ela vai gerar sintomatologias clínicas diferentes. Por É por exemplo... macrófago, professor. Oi? Você falou que as lesões granulomatosas tem mais macrófagos, no caso, né? Sim. Mas os macrófagos, eles não seria mais da resposta imune inata ali? Não. Depende por quem ele foi ativado, né? Então, tanto o macrófago quanto o neutrófilo, eles são da resposta imune inata ou da resposta imune adaptativa. O que difere é quem que vai ativar eles, certo? Por exemplo, se o macrófago ou o neutrófilo ele é ativado pelo próprio receptor que ele já tem, que é o chamado, não sei se vocês lembram da imunologia. Quem que deu o imuno para vocês? Rosana. Ah, então vocês sabem, com certeza. Lembre que os receptores dos fagócitos da imunidade inata são os Toll-like receptors?
Lembra, gente? Deixa. Quando ele é reconhecido. Gente, tem um microfone aí que tá bem ruim, tá atrapalhando muito. Ó, quando ele é reconhecido desta forma, ele é correspondente à imunidade inata. Agora, Felipe, seu microfone tá ligado. Não, mas não é meu aqui não, mas eu vou silenciar ele. Agora, quando nós temos o macrófago ativado por linfócito T, aí eu já não estou falando mais de resposta imune inata, eu estou falando de resposta imune adaptativa. Então, tomem cuidado com isso, tá, gente? O macrófago, ele é tanto da imunidade inata quanto da imunidade adaptativa. Vai depender de quem que ativar ele. Tá certo? Bom, então as lesões aí... Isso aí, professor, que realmente confunde, né? Porque o macrófago, quando você vê a divisão, fala muito que ele está na resposta inicial, né? Faz mais parte da resposta imune inicial. Né? Sem ser da adaptativa, né? Mas assim, agora eu entendi, agora eu compreendi. Mas tira isso da cabeça de vocês, porque tá super errado isso, tá, gente? Porque o principal responsável pela resposta imune adaptativa são os macrófagos ativados pelo linfócito T. Vocês lembram do TH1? Lembra. Quem que é a célula efetora do TH1? É o linfócito T helper 1 ou é o macrófago? É o macrófago. É o macrófago. Então, tirem isso da cabeça de vocês. Macrófago e neutrófilo também não é. Igual quando eu tenho o linfócito T helper 17, a célula que vai matar o patógeno é o neutrófilo. Então, o neutrófilo não é só da imunidade inata. Agora, se ele reconhecer o patógeno sem ser ativado pelo linfócito T, através dos Toll-like receptors, aí ele é da resposta imune inata. Tudo bem? Certo. Tranquilo? Uhum. Bom, então, as lesões exudativas, né? Elas consistem em uma resposta inflamatória aguda, principalmente nos pulmões e no sítio inicial da infecção. Professor, o senhor disse que é uma bactéria encapsulada, né? Encapsulada? Eu não sei se eu entendi isso. Não. Que transmite assim por aerosol, né? Então, quando o senhor falou que ela... Qual é a característica dela para ela ser transmitida assim mesmo? Tem uma resistência maior? Não, ela não é encapsulada, tá? É somente é porque ela tem uma parede celular muito forte.